eu não sou humano, eu sou uma máquina. Trabalho, trabalho e trabalho de novo. Tempo não se fabrica. Tempo, todo mundo só tem 24 horas por dia. Ninguém tem mais horas e nem menos do que isso. Todo mundo tem o mesmo tempo. O que muda muito na nossa realidade, são questão de prioridade. A gente prioriza aquilo que a gente acha que é mais importante para a nossa vida. Tem gente que vai dar prioridade a estudar. Tem outras pessoas, por exemplo, que vai dar prioridade a poder, estar fazendo outra coisa, que não seja estudando. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso técnico de edificações, foi um dos momentos mais difíceis para mim, porque trabalhar, estudar, e não é fácil você trabalhar e estudar à noite. Teve um dia que eu cheguei, eu estava muito cansado, já uma rotina de mais de quase um ano nessa corrida do trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, trabalho, casa, sair do trabalho e já ir direto para o trabalho. Aí um dia eu cheguei na sala de aula e tem um professor lá, professor Renato, inclusive é uma das pessoas que me marcaram bastante e através do professor Renato tive muita inspiração. O professor Renato chegou na sala de aula, inclusive é meu xará o nome dele, aí ele falou: "Eu queria que vocês", pegou uma folha em branco, assim, desse jeito, pegou uma folha em branco, assim, e deu pra gente, falou: "Eu queria que vocês colocassem aqui um problema que você está enfrentando. Coloca aqui um problema seu, qualquer problema". E aí eu peguei cada um dos alunos pegou a folha, né, e todo mundo começou a escrever. E aí eu escrevi, comecei a escrever, comecei a escrever, escrever. Todo mundo na sala terminou de escrever, tinha acabado. E depois que todo mundo terminou de escrever, a brincadeira, a dinâmica só terminava quando todas as pessoas terminassem de escrever e entregasse a folha para o professor. E aí eu fiquei escrevendo, todo mundo terminou e eu fiquei mais uns 10 minutos escrevendo. E na sala sempre tem aquela pessoa que faz uma graça, faz outra. Aí os meninos começaram a fazer graça, né, que eu não tinha terminado ainda. E aí eu escrevendo, escrevendo, bem concentrado ali. Algumas partes do texto eu ficava emocionado com o problema que eu estava colocando ali no texto. E começou a cair algumas lágrimas no meu olho, escorrer algumas lágrimas. Aí as pessoas que estavam brincando mais, né, pararam de brincar, não. Acabou a brincadeira, né. Ficaram todo mundo sério, só esperando terminar o texto. E depois que eu terminei o texto, eu peguei e entreguei para o professor, foi o último a entregar, né. E aí o professor começou a ler o texto de cada pessoa. E na leitura do texto, a dinâmica, a brincadeira que o professor tinha criado na sala de aula, é que você ia ler o a gente a pes ele ia ler o texto e a turma ia adivinhar de quem era aquele texto, sugerir de quem era aquele texto. Aí cada pessoa foi contando, ele lia e aí a pessoa dizia: "É João, é Francisco, é Pedro", e aí foi rodando, rodando, e o professor deixou para ler o meu texto por último, eu não sei porquê, mas o último texto que ele deixou para ler foi o meu. Aí na hora que ele pegou o texto, aí ele leu, estava escrito assim, eu não vou lembrar completamente o que estava escrito, mas eu lembro a ideia direitinho do texto, o que foi que eu tinha escrevido naquele dia. Não vou lembrar todas as palavras, mas no texto estava escrito assim: "Saio de casa todos os dias 6 horas da manhã. Volto todos os dias meia-noite. Quando saio, meus amores estão dormindo. Quando eu volto, eles já foram dormir. Trabalho 6 meses seguidos sem folgar nem um dia. Mas o meu problema não é o sol escaldante, não é o trabalho pesado, meu problema é a saudade. Saudade da grama, saudade da rede, saudade da esteira, saudade de brincar com os meninos". Aí eu finalizei o texto dizendo: "Eu não sou eu não eu não sou humano, eu sou uma máquina. Trabalho, trabalho e trabalho de novo". E aquele texto foi uma coisa que era a minha vivência, era a minha realidade. Todo dia eu saía de casa cedo, meus filhos estavam dormindo. Quando eu chegava, todos os dias eles já estavam dormindo também, porque eu não dava tempo de ver ele durante a semana, estudando para poder me formar, fazer um curso que eu queria para poder crescer dentro dessa construção. Então eu não tinha tempo, basicamente, o tempo era de dedicação para aquele período. Foi difícil? Foi, não foi fácil. Teve bastante dificuldade? Teve um momento de sacrifício? Teve, mas a gente passou.
E hoje, graças a Deus, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Mas a questão do tempo é questão de prioridade. Às vezes é preciso você sacrificar algum pouco do período de tempo ali para você alcançar um resultado que você pretende alcançar na sua vida. Às vezes você vai dar um pouco do seu tempo aqui, se dedicar e eliminar uma dificuldade que você sente. Se você coloca assim, não, a minha dificuldade hoje é tirar uma obra do papel, eu vou estudar e fazer o que eu preciso para poder eliminar essa dificuldade, porque eu sei que eu vou conseguir aproveitar boas oportunidades dentro dessa construção, você coloca foco naquilo que você quer. Qualquer coisa que você quiser, você vai ter que se dedicar de alguma forma. E do mesmo jeito que eu me dediquei, muitas outras pessoas fazem esse mesmo exercício todos os dias para poder ir vencendo um pouquinho a mais. Então você que é pedreiro, você que é ajudante de obra, você também tem que pegar um pouco do seu tempo. De repente, administrar um pouco mais ele, como é que você utiliza. Se de repente você utiliza muito o celular e às vezes você passa meia hora ou uma hora só assistindo um vídeo lá no Instagram, ou no TikTok, ou no Kawaii, se você pegar essa uma hora para investir todo dia nesse conhecimento, em questão de meses, você já eliminou todas as suas dúvidas e você já consegue se posicionar em qualquer área que você queira. Você consegue aprender, por exemplo, a tirar uma obra do papel. Você se torna um pedreiro de marcação. Você tem esse conhecimento que valoriza você como profissional. Mas essa é uma dificuldade também que você vai enfrentar. Eu enfrentei e eu acho que a maioria das pessoas enfrentam dificuldade.